Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Sabe aquela marca que fica no asfalto quando um carro dá aquela freada brusca? Você sabia que a partir do comprimento dessa marca que ficou no asfalto e com o auxílio da raiz quadrada, é possível calcular a velocidade em que o carro vinha? Como isso é possível? Bem, para descobrir isso, só assistindo a teleaula de hoje, onde além de aprender o significado da raiz quadrada de um número positivo, você ainda vai aprender a raiz quadrada fazendo aproximações, reconhecer a existência de números irracionais e aprender e saber aplicar as propriedades das raízes. Escuta, quem é o responsável pela obra da Rua Bela, hein? É o Gil, seu Vicente. Por quê? Por quê? Porque estão faltando medidas aqui, é uma coisa esquisita. Cadê as medidas do banheiro? Cadê as outras medidas? Cadê o Gil? Ô Gil, você que tá na obra lá da Rua Bela? Sou eu, sim, senhor. Você lembra as medidas do banheiro? Porque esqueceram de colocar aqui, ó. Ó, lembrar eu não lembro, mas eu sei que era um quadrado certo. Ah, tá aqui, ó. Que é um quadrado certinho, eu tô vendo, né, Gil? O problema é que sem essas medidas eu não posso calcular o resto. Alguém vai ter que ir lá amanhã, hein, pra ver isso aqui. Não, mas peraí. Eu sei uma medida agora, não sei se vai adiantar. Que medida? Ó, eu tenho certeza que eu coloquei 6 metros quadrados de piso aqui nesse banheiro. Agora, adiantar, não sei se adianta. Opa, lógico que adianta. É só a gente fazer raiz quadrada de 6 que a gente tem a medida do banheiro. E aí nós vamos conseguir as medidas com isso? Exatamente. Aqui, ó. Olha. Essa eu não perco por nada. Nem eu. E aí, o que é que você acha? Será que a partir da área total do banheiro e com o auxílio da raiz quadrada é possível descobrir quanto mede o lado do banheiro? Vamos ver como é que o Vicente, que hoje está de mestre de obras, nos diz isso. Bom, nós já sabemos que o banheiro é quadrado, né? Então, vamos fazer um quadrado aqui e vamos botar um X no tamanho do lado. Isso porque a gente sabe que a área do quadrado é X vezes X, né? Ou seja, X ao quadrado. E essa área, segundo o Gil, é igual a 6, porque ele gastou ali 6 metros quadrados de piso. Então eu tenho que X ao quadrado é igual a 6. Mas o que a raiz quadrada tem a ver com isso? Ah, calma que a gente já chega lá. Acompanhe o meu raciocínio. Vamos ver aqui. Quem é que sabe qual é a raiz quadrada de 9? 3. 3. Por que é 3? Ué, porque 3 vezes 3 é igual a 9. E a raiz quadrada de 36, Tonhão? Quanto é? De 36? É. A raiz quadrada de 36 é 6. Por que é 6? Porque 6 vezes 6 é 36. Pronto, tá certo. E de 25, Gil? O quê? O quê? Raiz quadrada de 25, Gil. Quanto é? A raiz quadrada de 25 é 5. E não precisa nem perguntar. Sabe por quê? Porque, olha, a raiz quadrada de 25 é 5 porque 5 vezes 5 é igual a 25. Perfeito. Então já vi que todo mundo entendeu o significado da raiz quadrada. E agora? Olha, a chefia vai me desculpar, mas eu acho que não entendi o que é raiz quadrada, não. Não? Não. Pô, Zé, é só prestar um pouco de atenção. Pensa um pouco aqui, ó. Vamos pensar um pouco. Por que a gente pode dizer que a raiz quadrada de 9 é 3? Isso é simples. Porque 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, é 9. E a raiz quadrada de 36? Por que é 6? Ora, porque 6 ao quadrado, ou 6 vezes 6, é igual a 36. E aí, Zé, deu pra entender agora? Agora sim. Agora que todo mundo já entendeu o significado da raiz quadrada, vamos voltar ao nosso cálculo aqui. Bom, a gente já sabe que a área do banheiro aqui é igual a 6, né? Ou seja, x2
é igual a 6. Então dá para concluir o quê? Que x vai ser igual a raiz quadrada de 6. E alguém aqui sabe qual é a raiz quadrada de 6? Epa, mas espera aí. Será que existe algum número que elevado ao quadrado dê 6? Eu acho que não. Existe sim. É que vocês estão fazendo uma confusão, mas eu vou explicar. A confusão é porque a raiz quadrada de 6 não é um número inteiro. A gente só pode conhecer ele aproximadamente. Dá pra explicar melhor? Dá. A gente já sabe que a raiz de 6, a raiz quadrada de 6, não é um número inteiro, tá certo? E a gente também sabe que é um número que vai estar entre o 2 e o 3. Como assim? A raiz de 6 está entre o 2 e o 3? Mas é lógico. Pensa uma coisa. Quanto é 2 ao quadrado? Não é 4? E 3 ao quadrado não é 9? Então, se 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9, então a raiz quadrada de 6 só pode estar entre 2 e 3, tá certo? Certo. Bom, então agora nós temos que experimentar. Quem é que é bom de multiplicação aqui? Não. Pode deixar comigo. Multiplicação é comigo mesmo. Então faz aí 2,3 ao quadrado. E peraí, de cabeça não vai dar não. Vou usar o papel lá aqui, né? Então vamos lá. 2,3 ao quadrado é a mesma coisa que 2,3 vezes 2,3, que vai dar 5,29. Tá aí. Pois é, mas 5,29 é muito pouco. Vamos lembrar o seguinte, nós estamos atrás da raiz quadrada de 6, então a gente precisa chegar mais perto dele. Será que a raiz quadrada de 6 não é 2,4? Peraí, deixa eu ver. Não, 2,4 não é raiz quadrada de 6. Olha aqui, 2,4 ao quadrado é igual a 5,76. Ah, então só pode ser 2,5. Tá bom, então faz a conta aí pra gente conferir. 2,5 vezes 2,5. Parará, tal, tum. Ih, rapaz, ó. Passou. Passou? Aqui, ó. 6,25. Ah, então também não é 2,5. Também. Pera aí, se 2,4 é pouco e 2,5 é muito, que número seria? Só pensar um pouco. Que número que é? Vamos pensar um pouco. Se eu quero a raiz quadrada de 6, e eu já descobri que 2,4 é pouco e que 2,5 é muito, então eu vou ficar com o 2,4, só que acrescentando mais uma casa decimal. Deixa eu tentar o 2,44. 2,44 ao quadrado é a mesma coisa que 2,44 vezes 2,44, que dá 5,954. Bem, ainda é pouco, mas já está perto, pertinho. Ainda não chegamos à raiz quadrada de 6. Então eu faço o quê? Tento com o 2,45, que elevado ao quadrado dá 6,002. Pronto, cheguei à raiz quadrada de 6. Mas 6,002 não é 6. Não, não é igual a 6. Só que aqui nesse caso, esse valor que é muito próximo serve pra gente. Mas peraí, voltando à vaca fria, você falou que encontrando a raiz quadrada de 6, dava pra gente descobrir a medida do banheiro. Exatamente. Certo? Agora, que medida é essa? O negócio é o seguinte, o banheiro é quadrado, não é? É. E quanto você disse que você gastou para fazer o piso lá? 6 metros quadrados de piso. Pois é, a partir disso, sabendo que tem 6 metros quadrados do banheiro, a gente tirou a raiz quadrada e chegou em 2,45. Aqui, ó. Então, a raiz quadrada nos mostrou que se um banheiro tem os 4 lados iguais e a sua área é de 6 metros quadrados, então o tamanho do seu lado mede aproximadamente 2,45. Então esses 4 lados medem 2 metros e 45 centímetros cada. É claro que se você tiver uma calculadora como essa aqui, não vai ser preciso fazer essas contas todas. Nós só fizemos para que você pudesse entender como é que se chega na raiz quadrada de um número. De qualquer maneira, vamos conferir o resultado da raiz quadrada de 6. É só apertar no número 6 e esta tecla aqui, a da raiz quadrada. Olha aí, deu 2,44
94897. É claro que a gente não vai usar um número deste tamanho. Portanto, arredondando, dá 2,45. Em construções, geralmente se usam números com 2 casas decimais. Já em outras atividades, como o lançamento de satélites, por exemplo, são usadas mais casas decimais. Isso parece ter maior precisão nas medidas. Mas agora nós vamos passar à segunda parte da nossa teleaula. Você se lembra quando a gente disse lá no começo que a raiz quadrada ia ajudar a gente a calcular a velocidade de um carro a partir da marca da sua freada? Então, agora chegou a hora da gente ver como é que isso é possível. Vamos lá? Chuta a bola! Pegou! Errou a bola! Errou a bola! De joelho! Chegou, chuta, bateu! Todo mundo leva a bola! Todo mundo leva a bola! Ele pega a bola! E aí, companheiro? E aí, tá bom? Será que ele se machucou muito? Quase morreu. Também na velocidade que ele vinha. O senhor vai ser multado por excesso de velocidade, viu, Mas como, seu guarda? A velocidade para o local é 80 km. Eu vim abaixo de 80 km. Ele é que estava distraído. Não acredita nele não, seu guarda. É sim, ele vinha correndo que nem doido. Calma, gente. Parece que é a palavra dele contra a de vocês. Infelizmente, a gente não tem como saber a que velocidade ele vinha. Perdão, seu guarda. É perfeitamente possível saber a que velocidade vinha esse carro. Mas como, o senhor é adivinho, é? Não, eu sou professor. Professor de física. E o que é que tem a ver a física com isso aqui? Tem a ver que a partir do comprimento desta marca aqui, a marca da freada do carro sobre o asfalto, é perfeitamente possível calcular a velocidade a que vinha o carro. O senhor tem certeza? Absoluta. Alguém tem uma trena aí? Eu tenho, espera que eu vou buscar. Pronto, tá aqui a trena. Ótimo. O senhor podia, por favor, então, medir o comprimento da marca enquanto eu faço uns cálculos aqui. Quanto deu? 43 metros. Ótimo. Então agora nós vamos calcular a velocidade do carro. Os físicos descobriram experimentalmente que vale a fórmula V igual 14,6 raiz quadrada de C, onde V é a velocidade em quilômetros por hora que o carro estava antes de frear e C é o comprimento em metros da marca dos pneus no asfalto. Nós sabemos que o comprimento da freada no asfalto foi de 43 metros. Então, se a gente substituir este número na fórmula V igual 14,6 raiz quadrada de C, V igual 14,6 raiz quadrada de 43. Vamos ter essa situação. Agora é só calcular a raiz quadrada de 43, o que eu faço com a ajuda de uma calculadora, e que é 6,56. Pronto, aí está. V igual 14,6 vezes 6,56. Agora é só multiplicar por 14,6 que nós temos a velocidade, que é de 95,7 km por hora. Pronto, seu guarda, não tem mais erro. Esse motorista vinha a uma velocidade de quase 96 km por hora. Portanto, sem dúvida alguma, pode multar. Muito bem. O senhor, de acordo com os cálculos do professor e auxílio da raiz quadrada, ultrapassou o limite da velocidade permitida. Portanto, eu serei obrigado a multá-lo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós conhecemos o significado da raiz quadrada de um número positivo. Nós aprendemos a calcular a raiz quadrada fazendo aproximações. Reconhecemos a existência de números irracionais. E vimos como aplicar algumas propriedades das raízes. E então, viu como esse negócio da raiz quadrada tem 1001 utilidades? Na aula de hoje, a gente só viu 2 dessas utilizações. Mas não precisa ficar preocupado, não. Porque a raiz quadrada, daqui para frente, vai aparecer em muitas outras situações. Portanto, não deixe de estudar essa importante operação matemática que aprendemos hoje.
que a gente ainda vai encontrá-la novamente. Até a próxima.